primeiro que eu acredito que as necessidades existem há milhares de anos na humanidade, e o que vai acontecendo são soluções mais inteligentes para as mesmas necessidades, né? Então, talvez há muito tempo atrás, tinha essa necessidade de viagem, né? As pessoas precisavam ficar 3 dias, uma semana, um mês, só que as soluções elas eram escassas, né? Então, você tinha um hotel, você tinha um flat e assim por diante. Então, a gente já primeiro abre um leque de opções que não existiam antes, né? Então, você tornar essa frente de locação flexível uma realidade a partir de tecnologia. Então, de forma abrupta, as pessoas perceberam que elas podem trabalhar da onde elas quiserem, inclusive de forma mais eficiente. Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com Tomás Gus, CEO da Noma. Tudo bem, Tomás? Como é que você está? Tudo bem, Dario? Tudo ótimo com você? Tudo certo? Tudo certo, cara. A gente já estava trocando um papo aqui antes de começar a gravação, pessoal. O Tomás estava falando um pouquinho aí dele e eu estava explicando um pouquinho aí do que o pessoal gosta de ouvir. Então, vamos ao que interessa. Tomás, antes de tudo, queria que você falasse sobre o seu modelo de negócio, sobre a Noma hoje. Sei que você já passou aí por algumas fases. Vamos destrinchar um pouquinho da sua história aqui, que eu acho que é bem legal, é bastante enriquecedora. Mas, para começar, vamos falar um pouquinho do seu modelo atual de negócios, o que você faz hoje. Boa, Dario, perfeito. Acho que para explicar o modelo de negócio, vale explicar a dor que a Noma veio para resolver, né? Como que começamos o negócio e um pouco do que a gente faz. Eu, primeiro, sempre fui um grande fã de viagem, gosto muito de viajar, morei um tempo no Canadá, morei um tempo em Madrid, e sempre quando eu viajava, eu percebia que tinha 2 opções de hospedagem. De um lado, tinha a hotelaria tradicional, que eram aqueles apartamentos pequenos, um pouco antigos, vários serviços que eu não utilizava, geralmente preços muito altos. E do outro lado, tinha o Airbnb, que eram vários apartamentos diferentes, de vários proprietários diferentes, em que a experiência era muito imprevisível. Então, não sei se você já teve algumas experiências também no Airbnb, mas eu já tive péssimas experiências ali, que eu tive que pegar a chave em outro lugar, a limpeza não era boa, as coisas não funcionavam bem e eu não tinha nenhum tipo de suporte. Então, a Noma veio exatamente para cumprir esse gap que existe entre o Airbnb e a hotelaria tradicional, garantindo uma experiência padronizada, então desde o momento do check-in, da entrada no apartamento, toda a facilidade até você acessar o apartamento, também um apartamento com padrão de qualidade no nível bacana, no nível que funcione e que você consiga ter uma boa experiência. Então, a ideia do negócio é exatamente juntar o mercado antigo da hotelaria com o Airbnb e garantir essa experiência sem ficção. Então, nosso modelo de negócio basicamente é essa conexão, né, entre o proprietário e o inquilino final. E quando a gente fala de proprietário, a gente faz a gestão completa desse ativo. Então, olhando agora um pouco para o problema do mercado imobiliário, há um número enorme de investidores imobiliários, tanto pequenos como maiores, institucionais, que fazem aquisição de ativos e não têm um suporte muito claro nessa gestão completa desse ativo. Olhando do ponto de vista do proprietário, que é nosso cliente também, a gente faz a solução completa do ativo e a gente distribui esse apartamento das mais diferentes plataformas, inclusive a nossa própria, com essa linha de meio termo entre hotelaria e Airbnb. Então, em linhas gerais, nosso modelo de negócio funciona dessa forma, Dario. Muito bom. E você sabe, Tomás, que por incrível que pareça, eu e minha mulher, a gente estava bem olhando alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito engraçado porque eu gosto quando essas pautas caem como uma luva, sabe? E a gente estava pensando em ficar um tempo em São Paulo, porque a gente sempre cogitou sair do Rio, morar em São Paulo. Acaba que eu, particularmente, gosto muito de algumas coisas aqui do Rio, mas em contrapartida também queria ter uma experiência de viver em São Paulo alguma vez na vida. E a gente sempre ficou nessa. Ela, por sua vez, quer morar 100% em São Paulo, não quer nem saber do Rio. Eu que sou, às vezes, mais um entrave. E a gente queria fazer um teste. A gente falou, bom, tem negócios aí também, a gente tem escritório em São Paulo. E aí eu falei, vamos passar a temporada lá, por que não? 3 meses, 6 meses, mantém a casa aqui, fica em algo muito mais dinâmico, que não precise de algumas coisas. E aí cai aonde? Na Noma. Coisa boa, cara, não sabia. E aí tava pesquisando aqui, na verdade a gente não fechou nada ainda, mas a gente tava pesquisando aqui, vendo várias oportunidades. E putz, seu negócio virou maior papo aqui dentro de casa, então muito mais do que essa conversa
pessoal, sobre o modelo de negócio. Eu acho que até minha mulher vai escutar depois do podcast, que ela tá, putz, mas será que funciona? Faz sentido? Eu falei, então, Paula, o nome da minha mulher, conversei com o CEO. Se você tá na dúvida se funciona, fala com ele lá. Aproveita, então, Dario, acho que vai ser ótimo. Então, a gente vai ajudar no papo e também já te ajuda a tomar a decisão mais fácil. Pronto. Aí, vou virar até cliente. Boa, muito bom, muito bom. E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, falando de modelo de negócio e até olhando para a tendência de mercado, é muito isso que você acaba se propondo, em conseguir trabalhar o ativo do investidor, porque uma grande dor da galera que começou a trabalhar no mercado imobiliário, começou a querer investir em imóveis, porque isso já é algo do brasileiro, né? O brasileiro ele gosta do mercado imobiliário e, na grande maioria dos investidores de mercado imobiliário, eles não são investidores profissionais, né? Como a gente chama. Sim. Eles não são pessoas que compram um ativo pensado ou ainda, depois que compram um ativo, não pensam em como trabalhar da melhor maneira. E vocês acabam assistenciando esse investidor, né? Esse cara que às vezes compra um ativo e não sabe trabalhar bem o imóvel até para rentabilizar melhor do que possivelmente ele rentabilizaria numa locação tradicional, por exemplo. Sim, exatamente, né? A gente vê, como você comentou, né, algo histórico do brasileiro, né, de ter aquele ativo, de deixar para os filhos, que é diferente de você investir, por exemplo, numa cota de um fundo imobiliário, você ter aquele ativo. Tem um outro fator também no Brasil, que você consegue liberar o FGTS para compra de um imóvel, então muitas vezes você não quer liberar esse FGTS para comprar um ativo para morar, mora de aluguel, está bem, mas você quer trazer como investimento imobiliário, então isso faz parte da realidade do brasileiro e a gente percebe que tem um mercado grande que costuma fazer isso. E o que acontece, Dário, é que existe um formato mais tradicional desse modelo de compra de imóvel, que o proprietário compra, ele contrata aquele marceneiro, contrata um arquiteto, tem um trabalho operacional para executar e coloca para alugar. Daí tem um contrato de 30 meses, tem o trabalho e assim por diante. Só que o que acontece nesse modelo, e cada vez mais os proprietários estão percebendo isso, eles sempre ficam com aquela pulguinha atrás da orelha: eu estou fazendo o melhor negócio? Será que eu alugar aqui eu consigo ter a melhor rentabilidade? E o desafio e a valorização do ativo, e o inquilino que vai ficar no apartamento vai deteriorar de alguma forma, e como que eu faço a renovação, taxas? Então tem várias dúvidas na cabeça do proprietário que, à medida que esses negócios vão cada vez sendo mais visíveis no mundo, então Airbnb, locações flexíveis, passa a surgir essa dúvida. Daí tem aquele outro proprietário que começa a se aventurar e fala: eu vou fazer o Airbnb então, vou colocar aqui no Airbnb e ver o que acontece. Daí dá 30 dias, 2 meses, ele percebe que ele está gastando muito mais tempo e que o tempo dele é muito mais caro que uma outra gestão. Então, nessa linha que você comentou, o que a Noma faz, propõe a fazer para esses proprietários, é primeiro trazer as decisões de investimento do proprietário com base em dados. Então, qual o melhor tipo de decisão que você tem para fazer com esse imóvel? Qual tipo de projeto você vai fazer? Você vai fazer um projeto mais premium, um projeto mais budget? Vai ser para uma locação de 1 dia, de 2, de 3 dias, ou vai ser para uma locação de meses? Então, o primeiro passo é, a partir do nosso time de dados e com todos os estudos que a gente consegue fazer, tanto de dados internos como de dados externos, trazer qual o melhor tipo de produto que esse cliente pode utilizar para potencializar o seu retorno. Daí, a partir daí, toda essa gestão também a gente consegue ganhar por ciência de escala, então desde distribuição, desde canal próprio, desde diversificação de canais que a gente consegue operacionalizar tanto no B2B, então tem empresas que adquirem diretamente as nossas locações, tem a pessoa física em OTAs, né, que são Airbnb, Booking, esse tipo de coisa, e também a gente tem pessoas como você, Dário, que você comentou, que é esse gap de locações mais longas, né? Então, tem aquela locação muito de short stay, tem a locação muito de long stay, e tem a locação nesse limbo, né? Que seriam 2 meses, 3 meses, que são muito mal atendidas. Então, a Noma consegue flutuar muito bem nessas diferentes locações, e a impressão para o proprietário é que, primeiro, ele tem uma solução que está baseada em dados, né? Então, entender qual o melhor formato, qual a melhor forma de você conseguir investir. É uma solução 360, que ele não tem dor de cabeça, e o principal, ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele consegue diversificar de forma inteligente, potencializando o seu resultado. Então, em linhas gerais, é dessa forma que a gente ajuda e propõe até um melhor investimento para o investidor imobiliário. E do lado de quem loca, você acaba assistenciando bastante, porque eu estou vivendo exatamente isso, nesse momento, inclusive. Eu estou olhando para ano que vem ficar um tempo em São Paulo, mas eu nem sei se eu vou ficar em São Paulo, sabe? Eu quero ficar um tempo e talvez
volte ou não, ou depois vá para uma casa maior, sei lá, não sei. Mas eu não queria ficar exatamente nisso, meio que jogado, entendeu? Fazer uma alocação que normalmente é um contrato de longo prazo, ao mesmo tempo achar um lugar que realmente já esteja equipado. Ainda tem essa questão de, fazer um contrato rápido, um contrato que realmente faça sentido. Burocracia é importante, é claro, não dá para a gente fugir 100%, até ser uma dinâmica de alocação de ativo, mas algo mais simples, direto, e que eu fique lá e tudo bem. E depois, se eu queira sair, eu saio e vida que segue. E aí, isso me remeteu muito a um pouco de como é que está funcionando a tendência de locações, né? As tendências de locações, cada vez mais, elas estão sendo trabalhadas dessa maneira, né? Até a grande frente que está sendo muito difundida aqui sobre nomadismo digital, né? Os famosos nômades digitais, eles estão buscando isso, né? Isso já é uma realidade no Brasil, São Paulo muito, Rio de Janeiro também, mas São Paulo bem mais. E não é nem mais tendência, né? Não dá nem para dizer que é mais tendência. É uma realidade que o mercado começa a pedir, né? E o que eu gostei da sacada da Noma e sua, por consequência, é justamente bem em direção a essa frente que o mercado vem pedindo, né? Mudou tudo, né? Eu acho que não foi nem só por conta de pandemia, foi por conta da digitalização, tudo isso, né, cara? Completamente, Dario. Eu até separaria seus pontos em duas frentes. Primeiro, que eu acredito que as necessidades existem há milhares de anos na humanidade. O que vai acontecendo são soluções mais inteligentes para as mesmas necessidades, né? Então, talvez há muito tempo atrás, tinha essa necessidade de viagem, né? As pessoas precisavam ficar 3 dias, uma semana, um mês, só que as soluções elas eram escassas, né? Então, você tinha um hotel, você tinha um flat e assim por diante. Então, a gente já primeiro abre um leque de opções que não existiam antes, né? Então, você tornar essa frente de locação flexível uma realidade a partir de tecnologia. Então, acho que essa é a primeira ponderação que eu faria do seu comentário. E o segundo, que é o mais legal, que está muito em linha, que está certíssimo dessa tendência de nomadismo digital, que isso já era uma tendência há 5 anos atrás, começou isso de forma mais forte, a gente viu um crescimento expressivo em nômades digitais, mas com a pandemia, teve uma aceleração que talvez a gente esperaria nos próximos 20, 30 anos, em um período de 18 meses. Então, de forma abrupta, as pessoas perceberam que elas podem trabalhar da onde elas quiserem, inclusive de forma mais eficiente. Então, não sei você, mas eu percebi que eu sou muito mais produtivo trabalhando na minha casa do que indo de reunião de um canto para o outro. É claro que tem a parte importante da cultura, da reunião, que isso não vai acabar, mas teve um grande shift no mundo em que ficou claro que o trabalho flexível veio para ficar, né? Então, hoje, e principalmente quando a gente fala de tecnologia, que ainda mais, né, um número cada vez maior de pessoas que trabalham em tecnologia conseguem trabalhar totalmente de forma remota. Quando a gente coloca essa composição de que, de fato, as pessoas trabalham de onde elas quiserem, abre um horizonte de possibilidades que não existiam antes. Então, eu acredito que hoje já é uma realidade, mas eu vejo uma tendência enorme de profissionais do futuro, talvez sejam exatamente nômades, né, que não tenham uma casa específica e podem morar 3 meses em São Paulo, depois vão morar 3 meses no Rio de Janeiro, depois vou sair do país, vou viajar, vou estar trabalhando no meu dia a dia, mas vou estar conhecendo diferentes culturas. Então, algo que era totalmente inimaginável, houve um salto enorme, né, com essa maior investimento em tecnologia e melhores formas a gente ter essa conexão e principalmente com a mudança de mindset das empresas. Hoje, até dando como exemplo na Noma, 70% do nosso time é totalmente remoto. Assim, não vai no escritório, nem precisa ir, estão em outras cidades. Então, isso já é uma realidade. E a Noma poder ser um enabler para aumentar cada vez mais o número de pessoas que fazem isso e garantir possibilidades é algo que me deixa muito animado também. Muito bom, cara. Entrando um pouco mais dentro dessa dinâmica e da história aí da Noma, cara. Pelo que eu entendi, você já teve até exit do seu antigo negócio aí, se deu bem, já conseguiu seu lugar ao sol, não quis parar e continua aí montando o negócio dentro do segmento. E aí agora, até para a galera te conhecer um pouco mais, Tomás, eu queria que você falasse de onde veio a ideia da Noma, começando a tua história lá atrás, de como é que você entrou no mercado, de como é que você começou aí nesse meio digital, seu momento empreendedor startup aí.
Claro, boa. Deixa eu te contar um pouquinho, então, desde lá de trás, né? Eu sou formado em administração e o meu primeiro estágio foi na área de marketing, numa multinacional de companhia aérea, na Air France KLM, que é bem conhecida. E eu lembro que eu fiquei 12 meses estagiando lá. E acho que deu 6, 8 meses, enfim, deu um tempinho. Cara, o que eu percebi de trabalhar numa grande corporação é como as coisas eram engessadas e como você tinha pouco espaço para inovação. E eu olhava muitas coisas ali e falava, caramba, como eu poderia e como eu quero fazer diferente? Então parece que num período muito curto da minha vida profissional, veio um estalo que já mudou esse mindset. Eu quero e eu vou empreender. Então eu lembro que eu saí dessa empresa com essa vontade enorme de empreender e de fazer alguma coisa do zero e poder mudar como as futuras organizações funcionam e até de alguma forma mudar o mundo, né? Mudar como o mundo também funciona de certo modo. Depois dessa experiência, eu passei um tempo morando no Canadá, então morei 6 meses no Canadá, foi um aprendizado muito bom. E quando eu voltei, eu fui para outra área totalmente diferente, foi o mercado financeiro, foi o Private Equity. Então, eu trabalhei numa boutique de Private Equity chamada Asset Investimentos, o que me deu muita visibilidade, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de tese de investimento, né? Então, o Private Equity é o próximo nível pós-Venture Capital, né? Então, são deals muito maiores, são investimentos mais agressivos, tanto em infraestrutura, grandes empresas, logística, enfim, tem várias frentes. Isso me deu muita abertura e entendimento do mercado de algo que eu não tinha antes. Então, passei um período de 2 anos trabalhando no Private Equity, que foi bem importante para mim. Depois eu morei mais de um tempo fora em Madrid, então já vê como coisas já se conectam com o meu negócio. Daí, quando eu voltei de Madrid, aí sim eu estava sedento para empreender, né? Na época eu tinha 23, 24 anos, então eu era novo, mas já estava com muita vontade de fazer alguma coisa. Nesse meio do caminho eu fiz uma pós em finanças também que me ajudou bastante a ganhar essa atração. E quando eu voltei, até o momento de eu achar a ideia ideal, eu comecei a trabalhar na área comercial de uma multinacional americana que chama ADP. Então, fui flutuando cada hora em uma parte, né? Então, fui para o mercado financeiro, para o Private Equity, depois eu tive essa oportunidade na área comercial, que eu fui muito bem sucedido, muito rapidamente. Então, pouco tempo de 6 meses, 1 ano, eu era um dos líderes da América Latina, do bloco, em vendas. E foi nessa empresa que eu conheci o Fábio. O Fábio, ele é o co-founder da Noma, ele fundou o negócio junto comigo. E a gente se conheceu como colegas, começamos uma relação ali de amigos, de colegas, enfim. E ele percebia essa minha vontade de empreender. E ele, na ocasião, ele administrava o apartamento da esposa dele no Booking. Então, ao invés dele administrar no Airbnb, ele fazia a gestão de um dos apartamentos de investimento da mulher dele no Booking. E ele conseguia performar super bem. Ele tratava muito bem as pessoas, tinha ratings ótimos e o negócio começava a dar dinheiro. E ele foi mostrar aquilo pra mim. Ele falou, Tom, cara, olha esse negócio que eu tô fazendo aqui, você gosta de empreender e tal, o que você acha disso? Daí quando eu vi aquilo, começou a passar um filminho na minha cabeça, tanto da minha vontade de empreender e tanto da oportunidade de tornar esse mercado mais disruptivo. Então, com todas as vivências que eu tive lá atrás, eu comecei a pensar, cara, tem um espaço aqui está muito mal atendido. Se eu vou no Booking, eu pego ou um hotel, que eu não quero ficar no hotel, ou vou ficar num proprietário que não tem nenhum padrão de qualidade nem nada. Por que não a gente criar uma rede de apartamentos que consiga garantir essa experiência mais eficiente? Então, com esse gatilho aqui do Fábio, a gente começou o negócio. Então, assim, o kick-off e o start inicial foi dessa forma. Já vão fazer quase 5 anos, né, que isso aconteceu, o primeiro kick-off lá atrás. E foi dessa forma que a gente começou. Então, hoje eu já tenho mais tempo como empreendedor do que como profissional, né? Então, acho que já faz parte, mas na minha vida eu comecei a empreender muito cedo. Enfim, é um pouco essa história de como tudo começou lá atrás, velho. Cara, golaço, muito bom. E aí, meu amigo, vocês começaram a trabalhar com essa questão de short stay, como é denominado, né? Short stay, né? A pessoa que fica em curto espaço de tempo dentro de uma acomodação, certo? Isso, short stay, perfeito. Exatamente essa definição. E, do nada, como é que vem a Loft no teu caminho, meu irmão? Boa, eu contei toda a historinha até o day one E um detalhe, né? A gente chamava o hotel, tá? Vale lembrar que a gente é Noma somente há 8 meses. Antes, o nosso nome inicial era o hotel, com U.
Então, contei um pouco a história de como que começou ao hotel lá atrás, e daí deixa eu agora contar outra parte da história até chegar na Loft. Dentro do hotel, quando a gente começou com um apartamento. A gente começou num modo muito bootstrap, né? Então, para quem não sabe, bootstrap é aquele modo de você empreender sem capital. É mais desafiador ainda, mas traz muitos aprendizados nesse processo. E a gente começou com o apartamento do pai do Fábio. Então, a gente pegou um apartamento lá, fez o nosso MVP e colocou para rodar. E a gente percebeu que tinha uma demanda enorme, né? As pessoas estavam querendo aquele tipo de produto. Do nosso lado, tinha uma proprietária que tinha 7 apartamentos, aquele mesmo caso de proprietária imobiliária que eu comentei, e a gente fez a locação desses 7 apartamentos e passou a sublocar na nossa plataforma, né? Por Booking, por todos esse tipo de plataforma. Dário, eu lembro que naquela época a gente alugava por 1.300 os apartamentos e a gente sublocava por 5.000. Era basicamente essa conta que a gente fazia e que fez o negócio começar a dar atração. Então a gente começou com a nossa operaçãozinha lá, tinha 8, 10 apartamentos. Daí o que aconteceu? Todo mundo que ia nesse empreendimento que a gente operava para comprar um apartamento, né? Então o cliente da incorporadora que ia comprar um ativo, ele olhava a nossa operação e falava: olha, incorporadora, eu só vou comprar se eu colocar na operação da hotel. Senão eu nem quero. Eu quero comprar para eles fazerem a gestão. Então foi aí que teve um estalo que a gente percebeu: olha, a gente não está resolvendo somente um problema do inquilino, né? De quem está passando alguns dias no apartamento. A gente está resolvendo um problema enorme da incorporadora. Está construindo um monte de produto, um monte de estúdio em São Paulo para investimento e não está dando a solução de investimento. Então, com esse insight aí que a gente teve nesse curto período de tempo, a gente foi falar com as incorporadoras. Então, a gente bateu na porta de algumas e a gente conversou com a Cetim. Então, a Cetim é uma das maiores incorporadoras do Brasil, de São Paulo e do Brasil, então, incorporadora bem referência nesse mercado. E eles estavam entregando um prédio no centro com 100 unidades em estoque e a gente propôs fazer a gestão de parte desse estoque para aumentar a liquidez desses ativos, né, para que eles pudessem vender de forma mais rápida. Foi um grande sucesso, a operação foi muito boa, a gente conseguiu operacionalizar muito bem essas unidades, com uma taxa de ocupação boa, a Cetim também passou a vender as unidades. Então, a partir daí, a gente começou a ganhar uma musculatura mesmo nesse modo bootstrap nos primeiros 2 anos. Né? Então, os primeiros 2 anos foi muito de esforço de trabalho, de pegar, juntar um trabalho de formiguinha, e a gente chegou aí num nível de 60 apartamentos de 2017 a 2018. Daí, no final de 2018, a gente falou: ok, temos esse modelo, mas acho que você viu um pouquinho, a nossa ambição é grande, assim, né? A gente quer fazer algo muito grande que tenha um impacto maior. E a única maneira de fazer isso é com acesso ao capital, né? Como que você consegue trazer capital para a mesa para garantir e dar mais acesso ao seu produto a um número maior de pessoas? Então a gente falou: beleza, onde que a gente procura dinheiro, né? O primeiro passo do empreendedor, onde que eu levanto capital para fazer o negócio crescer mais rápido? Então a gente convidou o próprio Antônio Cetim, que é o dono da incorporadora que apostou a gente em primeiro lugar, um cara que eu admiro muito e que tem muita influência, que conhece muita gente também, e a gente fez o convite dele ser nosso primeiro investidor anjo. E ele nos indicou o Roland Bonadona, que é o ex-CEO da Accor, então nome da rede Accor na América Latina, foi o CEO de todo o grupo, então uma grande referência global em hotelaria, e ele também topou fazer parte do negócio, e junto com eles a gente teve o Dani Muscati, ex-CEO da Even, 3 nomes muito, muito valiosos, aí, muito, muito fortes no mercado, que fizeram esse primeiro aporte de investimento. Então, 18, 19, com esse investimento a gente foi de 60 para 200 unidades, então a gente já deu um boom importante aqui em termos de crescimento, foi bem expressivo e relevante para o nosso negócio. E daí em 2020, né, no ano passado, a gente estava com esses 220 apartamentos crescendo pra caramba, indo bem, velocidade, mostrando tração, e a gente começou a olhar a nossa segunda rodada, né, que o próximo start depois desse Angel Investor seria um seed ou seria algo do tipo. Então a gente começou a falar com alguns fundos de venture capital, começou a falar com alguns players do mercado imobiliário. A gente estava próximo a fechar um deal com um outro potencial parceiro. E aos 48 do segundo tempo, a Loft bateu na nossa porta. Por algum acaso, a gente conheceu eles. A gente estava tentando fazer algum tipo de deal com os apartamentos que eles compravam, enfim, alguma coisa nesse formato. A ideia, a Loft nos conheceu, contei um pouquinho dessa história que eu estou te contando aqui para eles, o que a gente vinha fazendo. A Loft estava muito bem capitalizada no momento, acabado de fazer o Series C, tinha acabado de se tornar um unicórnio, e eles falaram que tinham muito interesse que nós fizéssemos parte do grupo para pilotar exatamente a frente de locações, essa locação mais curta, né? Então, quando a gente fala de grupo Loft, tem uma visão de longo prazo, a gente está em todas as fases
da vida das pessoas no mercado imobiliário. Então, tem desde a fase da compra e da venda, do crédito, até a parte de locação, olhando para prazos curtos de tempo. E a Loft percebeu que a Hotel, na época, poderia ser a empresa que endereçaria muito bem essa frente. E daí a gente conheceu os fundadores da Loft, vimos que tinha um alinhamento cultural enorme, admiro muito também as pessoas que estão lá, e a gente percebeu que junto com eles a gente poderia construir algo que gerasse muito mais valor, que gerasse muito mais disrupção para esse mercado, que a gente teria com as pessoas e com as conexões certas, e a gente tomou a decisão de fazer essa venda integral da Noma para a Loft. O que houve no final do dia foi uma troca de ações, né? Então hoje sou sócio da Loft, né? Não mais da Noma ou da Hotel, então faço parte do grupo. Mas um ponto bem importante na minha tomada de decisão e na do Fábio também foi que nós continuássemos à frente do negócio, continuando tocando o negócio com toda a autonomia que a gente já fazia para drivar e para aumentar cada vez mais a nossa capilaridade que a gente faz esse sonho grande. E a relação funcionou super bem, né? Hoje já faz 1 ano e meio, tudo que a gente negociou e falou, de fato foi concretizado. Então hoje a gente tem uma autonomia enorme para tocar o dia a dia. As operações também deram uma separada de forma mais estruturada, né? Então hoje a gente funciona quase que no modelo de corporate venture, vamos chamar assim, né? Que a Loft faz aportes periódicos na Noma para a gente tocar a operação. E a operação funciona muito bem, né? A gente consegue tocar, consegue ter autonomia, tem um nível de reporte junto com a Loft, né? Claro que é importante ter esse alinhamento minimamente trimestral, como se fosse um Board of Directors para ter esse alinhamento, mas em linhas gerais a gente consegue empreender como a gente fazia antes, mas dentro de um grupo muito maior, né? De pessoas muito boas, que têm ótimas conexões, que têm ótimos insights, e ainda assim causar grande transformação e o principal, né? Cada vez mais gerar valor, seja como Noma, seja como Loft, sempre gerar cada vez mais valor para a sociedade, para os clientes, para as pessoas que trabalham aqui com a gente. Cara, que golaço! E, pô, que história, velho, assim, motivadora. E o mais interessante nisso daí putz, né? O pessoal fala que é sorte, mas é muita competência e oportunidade, né? Porque você vê, você acabou estando no momento certo, na hora certa, com o produto certo, da maneira certa, entendendo que, putz, a Loft queria se posicionar assim e eles entenderam que para se posicionar seria melhor para eles estar com vocês e deu super match, né? Imagina se não fosse isso, eles provavelmente montariam a operação deles, mas vocês conseguiram entrar no momento certo, na hora certa. Isso que eu acho, assim, fascinante, assim, do empreendedorismo, né? É você conseguir realmente entender o timing de mercado. Por isso que eu digo que essa questão de tendência, você entender como é que o mercado vai se posicionando é fundamental. E aí os dois, só uma curiosidade, os dois que entraram lá ou melhor, os 3 que investiram inicialmente em você fizeram exit ou ainda continuam no negócio? No caso dos investidores, eles fizeram exit, então até tinha uma possibilidade, mas como eles não estavam na operação, eles tiveram a liquidação ali das ações. Então também eles gostaram do resultado no final do dia. Sim. Se deram bem rapidinho. Cara, que legal. E aí, explicando pra galera um pouco sobre essa questão de troca de ações. Eu sei que muita coisa aí não dá pra gente falar, mas o que você puder compartilhar é muito 10. Porque muita gente que escuta o nosso papo quer entender um pouco sobre essa perspectiva de M&A, fusão, uma coisa que está muito hypada. E o que você fez foi meio que uma estratégia de rollout, né? Você pegou suas ações e trocou por ações da empresa mãe. Obviamente, você entende que é uma troca generosa, porque a perspectiva de crescimento deles é muito boa. E aí, quando você quiser, você quita as ações deles, né? E realiza o seu ganho, né? E aí, obviamente, para os dois é muito bom, porque, putz, ele tem alguém skin the game junto com eles, e para você também é muito bom, porque você tá com uma ação agora hipervalorizada, né? Você acabou entrando num grupo muito melhor. Mas assim, tô falando aqui, eu nem sei se foi exatamente isso. Foi uma estratégia de rollout, vocês trocaram 100% de ações, é isso? Basicamente foi isso, Dário. Acho que você explicou muito bem, né? No final do dia, acho que existem muitos M&As nesse formato. Acho que para a empresa mãe é importante também ter essa autonomia e conseguir tocar um negócio, ver como um todo. E do nosso lado, como empreendedores menores, a gente está muito alinhado que o sucesso do grupo seria o nosso sucesso também.
Então a gente passou de ser simplesmente founders da Noma, passamos a ser sócios de um grupo maior e com alinhamento de interesses que, fazendo a Noma dar certo, também há um upside de ações da Loft lá na frente e que as coisas se conversem assim. Então, até aproveitando que você comentou que é um papo muito hype esse, né, que acho que tem acontecido bastante, eu acho que é importante os fundadores, né, os founders que têm esse negócio, entenderem o quanto eles estão alinhados, tanto culturalmente, e como, em termos de valores, né, com os founders da empresa mãe, do que está sendo construído, e o quanto você está comprado, porque é de fato uma sociedade, né? Então hoje eu vejo que eu tomei uma decisão muito acertada, principalmente pelas pessoas que lideram a Loft, né? Então tive tenho a oportunidade de conviver com o Florian, o Mate, o Cris, o João, que são caras que realmente eu confio e acredito que dá pra gente ir mais longe. Então acho que tem muito esse trabalho de ser menos matemático, menos exato, e muito mais esse alinhamento de interesses com as pessoas que você está se relacionando e está virando sócio também, né? Legal. E dentro dessa perspectiva, a Loft, você citou que eles funcionam meio que um corporate venture, né? Ou seja, uma empresa que também aporta gradativamente, quando necessário, dentro da Noma, né? Ele deve fazer outros rounds, imagino, se você bater ali alguns achievements, né? Algumas metas nesse sentido. É mais ou menos isso? Perfeito, funciona assim. Acho que no final do dia é muito parecido com uma startup convencional, né? Então a gente tem uma visão, e a gente tem a visão de longo prazo, de médio e de curto. Quando a gente fala de curto, é um plano de negócios. Então, ok, o que a gente vai fazer em 2022, quantas unidades a gente vai chegar, qual que é a nossa estratégia, quais são os caminhos e quanto dinheiro a gente precisa para isso. Se a tese for compelling, fazer sentido, eles fazem um aporte como o fundo de venture capital faria. E daí a roda vai girando assim. Então, em linhas gerais, funciona muito. E é ótimo, né? Porque eles já são pessoas de venture capital, né? Então eles já conhecem muito bem como funciona e em linhas gerais funciona assim no final do dia. Cara, muito bom. Isso é uma coisa que eu estava lendo até recentemente, Tomás, na Distrito. E esse segmento de corporate venture está crescendo absurdamente agora. Assim. O pessoal está indo de cabeça. Estava lendo, se não me falha a memória, que a gente já está chegando a metade ou um terço, talvez, dos investimentos de venture capital, né? Então, os corporate ventures estão entrando muito forte no mercado. E eu acho que isso, na verdade, vai acabar sendo uma tendência que já rola muito nos Estados Unidos de consolidação, né? Você acha que a Loft, ela agora que você é sócio também, né? Você pode dizer, a Loft tem muito essa estratégia, né? De consolidação de mercado, não é? Sim, acredito que sim, acho que está no DNA da Loft, né? Então, a Loft começou com o M&A, né? Então, fez a primeira aquisição já do modelo de negócio do iBuyer e depois se inverteu. E ela continua fazendo isso de forma constante e ela tem mostrado que faz isso muito bem. Então, eu vejo que quando você olha para essa estratégia, é muito mais do que somente adquirir o negócio, então a receita ou lucro, mas você está adquirindo os empreendedores que estão tocando o negócio. E quando você consegue criar essa rede de bons empreendedores fazendo bons negócios, mais valor, mais equity value que o business tem. Nessa linha que você comentou, Dário, que eu concordo muito, que é uma tendência, eu acho que cada vez mais as empresas estão percebendo que a melhor forma de você gerar valor, de conseguir virar o ponteiro de forma mais rápida, são com empreendedores, são com aquelas pessoas que sabem tocar o negócio, que têm o brilho nos olhos de fazer, que conseguem capilarizar cada vez mais essa energia, essa vontade. E não é à toa que você vê grandes empresas até antigas, né, vamos dizer, tradicionais, criando polos de inovação para investir nesse tipo de empresas e poder trazer essa parte de inovação. Então, concordo com você que é uma tendência, claro que ainda vai ter e tem um mercado importante em venture capital, de investimentos diretos, que vão continuar acontecendo, mas sem dúvida esse é um caminho mais fácil, entre aspas, das empresas mais tradicionais se inovarem também. Perfeito. E o que mais acho legal ver dentro dessa perspectiva é justamente os empreendedores que se ligam nisso, sabe? Porque dentro das rodas, assim, dos ecossistemas que a gente vem trabalhando, conversando, muitos empreendedores não estão se ligando nessa atual. E, sendo muito sincero, o corporate venture, em muitos momentos,
ele faz mais sentido do que o Venture Capital, né? Muito mais sentido, porque é um cara que normalmente, nem sempre, mas normalmente ele é ligado ao setor, então ele vem com um know-how absurdo para injetar ali dentro. Ele tem uma confiança também diferente de muitos investidores, né, que podem entender do seu negócio, mas não estão skin in the game ali no segmento. E mais do que isso, você acaba tratando com uma entidade só, né? Porque isso ajuda bastante, né, cara? E assim, eu tô meio fascinado, por isso que eu me amarrei nessa pauta, cara. Eu acho que assim, dá pra ver que eu tô meio empolgado, né? Mas eu me amarrei nessa pauta porque você, assim, juntou muito o que eu queria conversar aqui, sabe, no papo algum dia. De justamente a gente entender corporate venture, que tá rolando bastante, segmento, entendimento de tendência, sabe? E como é que você trabalha isso de uma maneira geral. E é legal ver que, você traz muito isso, né? Agora, você acha que o fato de você... Aí uma curiosidade, você acha que o fato de você já ter trabalhado em venture foi um divisor de águas para você fechar esse deal, cara? De você trabalhado em private equity antes? Cara, acredito que não. Eu acho que assim, o que foi divisor mesmo foi a nossa execução, né? O que a gente construiu até aqui, um pouco da nossa visão. Não vejo como fator principal, acho que não tem muitas regras, então acho que tem alguns níveis de... Você tem algumas coisas que você fez na carreira que facilita, mas eu acho que não tem nenhum rule of thumb, né? Nenhuma regra de ouro ali que você precise fazer. Eu vejo que não. E daí, só aproveitando um ponto que você falou, Dário, eu vi que você ficou animado e podendo contribuir um pouco como que os empreendedores podem pensar nisso, eu vejo que o sucesso assim, parece ser uma versão meio romantizada do que é sucesso, né? O sucesso depende muito de cada um, né? Talvez o sucesso de uma pessoa seja virar um unicórnio e estar lá na IPO e você ser 15% do negócio e virar um bilionário, ou pode ser que o seu sucesso é você ter independência financeira e continuar focando e causar um impacto maior na vida das pessoas. Então realmente não tem regra de ouro, e eu concordo com você, né? Eu acho que o que o empreendedor tem que ter é uma visão antenada das possibilidades que existem e o que é o sucesso para ele. Porque às vezes também você tem uma expectativa de sucesso que é tão grande, tão alta, que a chance de você se frustrar é muito maior. É mais fácil você abaixar um pouco a régua e ver o que é o upside lá na frente e pensar em ciclos também. Na vida do empreendedor ela é muito longa, né? Acho que tem uma certa ansiedade, uma romantização de vou fazer a startup, vou ter um funding, vou vender no ano 2, ano 3. O maior aprendizado que você vai ter como empreendedor é o próprio aprendizado. Esse é o maior ganho que você tem. Não o ganho financeiro. Isso não está precificado, mas vai ser precificado ao longo da sua vida com as oportunidades e as decisões que você toma. Então, acho que tem boas decisões e boas reflexões que os empreendedores têm que fazer também. Golaço, cara. Muito, muito boa dica. Isso acaba indo muito de encontro do que você falou anteriormente sobre o investimento não ser só na ideia, né? Ser muito nas pessoas, né? O valuation que você acaba negociando ali acaba tendo um peso muito grande nas pessoas que vão executar, né? E cada vez mais o mercado brasileiro de investimentos consegue visualizar mais isso, né? Eu tenho sentido muito isso até em conversa com investidores e etc, que esse peso vem tomando corpo, né? Você acha que isso inclusive deve ter sido um ponto de inflexão aí para vocês? Cara, você está certíssimo, Dário. Assim, até trazendo um pouco de dados, qualquer fundo de venture capital que investe até um Series A, que tem um cheque de 8, 10 milhões de dólares, além disso, eles estão investindo em time. É claro que eles não vão investir num mercado que seja pequeno, que não faz sentido, um business que não feche, mas eu diria que 80% da decisão é o time. Então tem pessoas que... E é engraçado, né? Que é muito clichê. Eu tive uma ideia que vai mudar o mundo. Cara, desculpa, sua ideia não vale nada. A ideia todo mundo tem o tempo inteiro. O que vale mesmo são pessoas, né? São quem executa, como você executa, seu mindset, sua visão, seu poder de trazer pessoas para construir isso junto com você. Então você está certíssimo no que você falou, né? Nesse momento ainda mais inicial, é totalmente pessoas, totalmente time que é medida. É claro que se você vai para um nível, que a Lost agora, por exemplo, né? Series Z, a Nubank, por exemplo, vai fazer um IPO, aí já não são mais as pessoas que são medidas, aí é muito mais uma frente racional
né, de quanto de fluxo de caixa livre gera, lucro, resultado, etc. Mas você está certíssimo que você trouxe de que nessa parte do início do empreendedor, né, num venture capital, no Series A, é totalmente time, cara. Muito menos o negócio, mas muito mais o time. Eu tenho feito alguns investimentos assim em investimento anjo, né? Uma coisa que eu percebo muito dentro dessa toada assim do cara que está no início é que ele tenta muito provar tecnologia, provar às vezes, sei lá, que a ideia é sensacional, mas ele pensa pouco em se provar, sabe? Putz, eu estabeleci, de repente, metas X e alcancei Y, sabe? Eu acho que isso, para quem está investindo, claro, dadas as devidas proporções, eu no meu investimentozinho anjo aqui pequenininho, mas é isso que conta, né? E é um pouco disso que você está falando, né? Até para cheques maiores. Sem dúvida, Herói, você colocou muito bem, né? O que o investidor quer ver não é se o produto funciona ou não, porque é claro que tem uma parte que vai precisar provar isso. Mas quando você está falando de investimento anjo, cara, você precisa se provar, como você disse. Você não vai se provar falando, eu fui para Harvard, eu fui para lá. Ok, isso é importante, uma parte, mas você vai se provar como você pensa. Qual que é o seu plano de execução? Que outras pessoas você trouxe para o negócio? Qual que é a sua estratégia? Você tinha um caminho de tração, o quanto você conseguiu entregar essa tração? Como que você olha o mercado? Qual que é o seu endgame, né? Daqui a 15 anos, como você vai fazer essa empresa que não tem nada hoje, é uma empresa de alguns bilhões de dólares? Então é muito mais como a pessoa pensa, como a pessoa se comunica, como que ela funciona, do que necessariamente se a ideia é boa ou não. É relativo isso, né? Se funciona ou não. Então é bem por aí mesmo. Boa. E aí agora, estudando um pouquinho mais sobre a Noma, né? Falando um pouco mais sobre o seu business. Hoje você já está com quantas locações rodando, assim? Como é que tá seus números aí? Hoje nós temos 1.000 unidades totais sob gestão, então assinadas. Dessas 1.000 unidades, nós temos por volta de 500 em operação. Então hoje tem 500 unidades operando no dia a dia. Quando eu comentei dessas unidades, essas outras 500 estão em obra ou vão ser entregues nos próximos meses ou nos próximos trimestres. Então, em número de locações, né, quando você coloca esse número de 500 unidades, são mais de 4.000 pessoas que a gente recebe por mês assim, nos nossos apartamentos. Então, um volume expressivo, né? A gente já recebeu mais de 100.000 clientes no nosso apartamento. Então, em linhas gerais, são poucos esses números. Muito bom, cara, que legal. E ainda dentro dessa dinâmica 1.000 unidades, você hoje está com quantos colaboradores para tocar a operação? Hoje a gente tem 120 colaboradores no total, mas é importante falar que desses 120 uma parte para a operação, mas o maior foco é em tecnologia. Então é muito do que a gente está construindo em médio e longo prazo. Eu diria que 30% a 35% estão focados em tech, a gente quer aumentar ainda mais esse time. E tem uma parte do time que está em operação, mas é uma parte menor que também tem que focar o dia a dia. Mas hoje são 120 pessoas, mas não somente focados em operação, né? Então a gente tem a frente de tecnologia para garantir essa visão de longo prazo e muito na frente de crescimento também, né? Como que a gente consegue aumentar esse número de unidades para cada vez mais ter uma representatividade mais expressiva no mercado. Legal. Dentro do setor, principalmente de locação, eu sei que você está eu diria que talvez num produto bem diferente do trivial, que inclusive eu estou acostumado a conversar. Mas a aquisição do teu cara, normalmente, ele estava, pelo menos nos mercados tradicionais, né, nas acomodações long stay, eles são caros, né? O custo de aquisição está ficando caro, principalmente pela concorrência. Você tem vivido alguma dinâmica nesse sentido? Assim, tem sido complicado para você achar novas pessoas ou não? Então, a gente tem dois tipos principais de clientes, né? A gente tem um cliente de short stay mesmo, então ficar 1, 3, 5, 7 dias, que aí sim a gente utiliza muitos canais de distribuição. Então, quando a distribuição tem Booking, Airbnb, Expedia, todos esses tipos de OTAs. E aqui, esses são canais muito dependentes do mercado. Então, à medida que o mercado volta e tem um reaquecimento pós-pandemia, as coisas voltam a acelerar mais rápido. Então, esse canal, ele é totalmente dependente do mercado. Em pandemia, a gente estava sofrendo naturalmente. Para você ter ideia, semana passada a gente teve a maior ocupação da história.
escutou muito Caramba. fácil, mesmo com essas 500 unidades. Então aqui varia muito de mercado. Agora esse outro ponto do long stay, que você hoje representa de 25% a 30%, aí sim a gente já vê que é um custo de aquisição um pouco diferente, né? Que a gente precisa ter uma comunicação, um investimento em growth que a gente ainda está testando, a gente está validando, e o que a gente percebeu é que tem um pouco de network effect no nível que, como eu falei, né, são 4 mil clientes que a gente atende mensalmente. Então essas pessoas naturalmente têm um primo, têm uma irmã, ou vão voltar e vão precisar de um serviço de mais long stay e vão procurar a gente. Então tem um pouco desse viés orgânico que a gente tenta trazer e a gente está dosando ainda como que a gente precifica esse custo de aquisição. Então tem sido, um desafio, mas como a gente consegue ponderar bem entre esses dois diferentes canais, duas formas de distribuição, a gente consegue nivelar. Então é um desafio que a gente tem endereçado, mas a gente entende que à medida que a gente vai aumentando o nosso portfólio, aumentando o número de clientes, tem um caminho interessante para percorrer e otimizar cada vez mais essa frente de aquisição mais long stay também. Legal, muito bom. E nessas dinâmicas mais burocráticas, dentro do seu fluxo, falando um pouco de processos, uma coisa que também acaba sendo muito enrolada, vamos chamar assim, é a questão da alocação. Como é que funciona aí? Vocês conseguiram otimizar alguma coisa? Como é que é? Vamos dar até um passo atrás. Como é que é a experiência do teu cliente? Como é que funciona a jornada dentro da tua plataforma? Claro, boa, perfeito, Dario. Aqui eu acho que talvez seja o nosso principal atingível aí, o principal ponto que a gente atingiu nesses últimos anos de modernizar completamente a experiência de locação. Então hoje você basicamente vê pelo seu celular as unidades que são disponíveis, você faz a locação por um dia, por uma semana, por mês, como você quiser, e automaticamente você recebe um link para fazer a sua confirmação, como se fosse um check-in online, dependente do tempo que você fica. Você tira uma selfie com a sua face e tira uma foto do seu documento. A gente tem uma tecnologia que identifica, né, a sua face do seu documento, que garante que é você mesmo, e é feita uma pesquisa de antecedentes criminais para a gente entender quem que a gente está recebendo, e tá isso. Essa é a sua locação, esse é o seu contrato de locação. Você pagou no cartão de crédito e acabou. Daí, basicamente, o que você vai precisar é falar o dia que você vai chegar. Então, eu vou chegar no dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro, a gente vai mandar um link também, com todas as informações da sua chegada, com um QR Code para entrar no prédio. Você bate lá, coloca o seu QR Code, já está autorizada a sua entrada. Você vai ter que mostrar pelo menos o documento, né, para provar, ok, sou Dario que fiz reserva. E depois, para entrar no apartamento, nós temos um código, então aquela bendita chave que a gente estava falando não existe. É basicamente um código de 6 dígitos que é trocado automaticamente a partir de cada reserva. Digitou, entrou no apartamento, está feito. E para ir embora, 2 cliques, check-out, that's it. Gente, que maneiro. Espera aí, cara, que agora eu fico até mais assustado. Todas as suas unidades são assim? Sim, tem algumas unidades que essa parte do QR Code da entrada tem alguns desafios operacionais, que a gente não consegue estar nesse nível, mas em linhas gerais toda a experiência está direcionada para ser dessa forma, sim. Caraca, velho, que irado, muito bom, cara. E como é que... Mas aí, me explica como é que você conseguiu fazer o que cada... É tipo uma premissa pro investidor botar o imóvel com você, ter isso, ou você já fala direto com a incorporadora? Como é que você conseguiu casar essa experiência, né? Porque não depende só de você, né? Claro. Vamos lá, quando a gente fala do apartamento, é importante que a gente não aceita qualquer tipo de apartamento. Então, se você me falar, Tomás, tem um apartamento de 60 metros quadrados no meio do jardim. Cara, ótimo, mas infelizmente não vou conseguir te atender. Então, a gente tem pré-requisitos para aceitar um tipo de apartamento. E o que a gente tem feito é fazer parceria com as incorporadoras, né, para moldar esse tipo de produto que funcione para a gente. E a partir daí, desde a concepção, pode ser tanto do projeto como do projeto do apartamento, a gente consegue desenhar essa experiência, que tem a fechadura e tem as assistências. O que a gente está fazendo agora, que a gente está muito animado, é que a gente está começando a pegar prédios inteiros. Então, essa experiência que eu te falei, a gente vai conseguir transformar num ativo total, né? Então, desde a entrada no prédio, desde como que você se conecta, desde os parceiros que a gente tem. Então, a gente não quer olhar somente para apartamento, a gente quer olhar para qualquer tipo de ativo e transformar essa experiência viável para qualquer frente possível. Pô, muito legal. E, nossa, fiquei bem impressionado, muito bom. E ainda, dentro dessa dinâmica, dessa experiência, você acaba tendo, porque, pelo que eu entendo, seu público é o cara que ele quer ficar algum tempo lá, mas não a vida toda.
Mas você acaba tendo esse tipo de cliente também? O cara que fica, putz, sei lá, tá há 3 anos com você, não sei. Na verdade não, era o que acontece. Para esse cara, no final do dia, acaba não compensando muito, né? Porque como você viu, exatamente o que a gente oferece é a flexibilidade, é o apartamento pronto, etc. Esse cara que vai ficar 3 anos, ele acaba querendo ter alguma coisa mais com a cara dele, né? Uma casa. O que acontece, que é bacana, é que a gente tem muitas renovações, né? Talvez não tenha chegado o período de 3 anos, mas talvez uma hora chegue. Então o cara ele fica 2 meses, gostou muito e ele renova. Então a gente ainda não chegou no tempo de ter uma pessoa de 3 anos, mas ninguém fala, puta, vou morar aqui 3 anos. Mas ela pode ir indo e renovando essa experiência. Então é um mindset um pouco diferente. Legal. E aí como é que funciona na hora da renovação? Tipo, vou alugar um apartamento lá em São Paulo. E aí aluguei por 1 mês. Putz, chegando ali 5 dias, você me avisa ou já era? Se eu não falar nada, eu tô fora, perdi o imóvel. Como é que é isso? Agora é quase um consumidor aqui, já estou até perguntando para claro. Boa, então, teoricamente, né, você tem o prazo vigente da sua locação, né, então você tem acesso àquele apartamento até o dia X, e depois desse dia X você não tem acesso. Então, caso você tenha um interesse de renovar, você pode entrar em contato com a nossa equipe, né, então a gente tem uma equipe com suporte completo. A gente quer fazer isso totalmente automatizado, né, mas são momentos, então você entra em contato e fala, olha, eu quero renovar. Desde que haja disponibilidade, você consegue fazer essa renovação, e no pior das hipóteses, a gente fala, olha, vai ter um morador que vai entrar agora, mas a gente tem outra opção de locação. Então, assim, é importante que haja essa comunicação e que o cliente fale quando ele precisa, porque todos os nossos apartamentos estão sempre disponíveis para distribuição, né? Então, quando você for falar com a gente, Dario, tem que planejar antes, avisa uns 5 dias antes para a gente conseguir estender sua reserva, mas é muito fácil e vai ser tranquilo. Legal, boa. E, cara, sensacional, assim, eu acho que esse modelo cada vez mais vem tomando corpo. Uma coisa que também isso acabou de certa maneira acontecendo no Brasil, mas eu queria até saber da sua opinião, que não é igual, mas assim, me vem à cabeça conversando com você, aquela questão do time sharing, né? Aquela coisa que bombou muito nos Estados Unidos. E aí eu queria entender o que você pensa sobre isso, cara. Você vê que aqui no Brasil vai fazer sentido? Faz? É próximo do que você está fazendo? Não é? Cara, acho que tem um caminho, né? Quando a gente olha para time sharing, eu acho que tem alguns tipos, né? Tem um time sharing meio tradicional, que você vendia para a família, você pode consumir um pouco isso. E a gente está vendo, talvez, o novo time sharing que tem muito a ver com investimento, né? Então, você compra a fração de um imóvel, né? Teoricamente, você pode valorizar e você usa vários outros. Então, é uma combinação de investimento imobiliário com lazer. Então, quando eu olho para time sharing, eu acho que tem muito esse viés de leisure, né? Então, como você consegue consumir uma parte, uma combinação de mercado imobiliário. Acho que é algo interessante. Depois vocês podem dar uma olhada numa empresa que chama Pacaso, dos Estados Unidos, que tem feito isso, consegue dominar bem. E é um mercado interessante, mas eu vejo como algo bem diferente do que a gente faz aqui, né? Quando a gente olha para a Noma, a gente não traz nenhuma contrapartida para a pessoa que quer alugar. Pelo contrário, a gente quer facilitar esse processo. Como você falou, você está conversando aqui comigo, depois vai desligar e vai fazer a reserva em 2 cliques. Essa linha de time sharing, você tem um tipo de aquisição desse cliente que você ganha em algumas outras formas, então tem seus devidos upsides, mas ao mesmo tempo você não tem essa praticidade, essa facilidade de ter um atingimento muito maior. Então são modelos diferentes, acho que ambos podem fazer sentido. Eu gosto também desse modelo novo de time sharing, de você comprar uma fração e poder utilizar, acho que tem mercado para isso, mas quando a gente olha para os 2 modelos, acabam sendo bem diferentes. Legal, boa. Cara, meu amigo, assim, papo sensacional aqui. Tô gostando muito do que a gente está conversando. Acho que é muito rico você conseguir trazer toda essa vivência do mercado e essa nova forma de locação que vem tomando cada vez mais corpo no Brasil, e principalmente esses novos modelos de aquisição, esses novos modelos que as startups podem seguir. Mas para a gente já ir seguindo aqui para a nossa conversa final, eu queria que você falasse quais são os próximos desafios da Noma. O que você está vendo aí em termos de desafios, quais são suas metas, aonde você quer chegar, como é que você vai posicionar a Noma aí nos próximos meses aí, ou que nos próximos anos? Boa, Adriano. Cara, a gente está bem animado com o ano de 2022, então finalmente a gente conseguiu tirar a cabeça da água aí com essa pandemia, as coisas conseguiram acelerar bem, foi um mercado bem impactado, então a gente está bem animado com o que de demanda.
E eu vejo 2022 como um ano muito forte de crescimento em outras praças também. Então hoje a gente está muito focado em São Paulo, mas estamos abrindo 2 outras operações no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Então a gente está pegando um prédio super bacana em Ipanema, estamos pegando um prédio também conceito em Fortaleza, e a gente quer olhar para outras regiões do Brasil, inicialmente, né? Talvez potencialmente para toda a América Latina, mas começar pelo Brasil e trazer outras unidades. Então tem essa frente muito importante de crescimento e também um foco total na experiência do cliente, né? Então, como que a gente pode continuar mantendo a nossa obsessão do cliente e mesmo com um volume muito mais expressivo de número de unidades, garantir o mesmo padrão de qualidade. Então, em termos de desafio, esse balanço, né, de como que a gente mantém o crescimento, garantindo essa experiência. Então, a gente quer trazer cada vez mais novidades para a nossa plataforma, facilidades, formas de fazer, novas unidades, e queremos começar aos poucos a fazer mais barulho também. A gente se preocupou muito mais em estruturar aqui bem a casinha para depois dar os próximos passos, mas a gente espera aí que nos próximos meses tenham mais notícias, que mais pessoas conheçam a Noma, e que a gente possa estar em cada vez mais lugares e expandir de forma mais fácil. Então, em forma geral, são um pouco esses os próximos passos que eu posso falar, pelo menos. Boa. Vocês não trabalham no processo de venda do imóvel para o investidor, não, né? Vocês só olham a questão de locação. Porque eu vejo que vocês acabam conversando tão perto com a incorporadora, direcionando tanto eles. Não sei se rola alguma coisa aí, questão de aproveitar a base que você já tem. Não sei, me veio à cabeça isso. E na verdade, existe um pouco uma demanda recorrente, né, dos nossos clientes. O cara tem 10 apartamentos, ele quer vender um, ele quer ter liquidez por algum motivo. E do outro lado, a gente tem um investidor que quer comprar. Então, a gente está criando aos poucos esse efeito de rede, né, essa colaboração entre os proprietários. Então, hoje a gente tem umas corretoras parceiras que trabalham nessa frente, que algo que acontece naturalmente. E, além disso, as próprias incorporadoras, que são as nossas parceiras, vendem as unidades com a operação da Noma. Então, também tem uma conexão direta. Então, você está certo que não somente a locação tem uma ponta de venda que acaba fazendo muito sentido, que a gente tem trabalhado, não é nosso forma, que a gente não quer gastar muito tempo nisso, mas não deixa de fazer sentido também. Legal, Tomás. Tomás, cara, papo 10 contigo. Quero muito entender como é que vão ser os próximos passos. Eu vou falar aqui para a equipe trocar uma ideia aí com a sua para a gente marcar um novo papo em algum momento, porque acho que tem muita coisa aí para vocês fazerem, um mercado gigante, vocês estão super bem posicionados. E queria te dar a palavra final, queria saber aí o que você diria para o empreendedor que está começando, que está escutando a gente aí, que está atuando de repente no mercado imobiliário. O que você poderia passar aí de ensinamentos para esse cara? Boa, Dario. Bom, acho que os principais ensinamentos, é difícil dizer né? Ainda tem algumas palavras que eu vejo como mais importantes, né? Mas eu acho que para qualquer empreendedor, eu acho que era muito o que a gente estava falando antes, é muito mais do que ideia, uma paixão, você fazer onde você quer estar, é executar. Você só vai executar sentando a mão na cadeira, planejando, trazendo as melhores pessoas, invista nas melhores pessoas, não somente para ter no seu time, mas para se relacionar com as melhores pessoas. Então, olha aquela pessoa que você quer ser, comece a se relacionar com esse tipo de pessoas, né? E no final do dia, a gente tem muitas das vontades, a gente tem onde eu quero estar, onde eu quero chegar, mas vale deixar claro na cabeça de cada empreendedor que todo essa pessoa virtual que você tem na sua cabeça, ela é composta de hábitos, né? Então, quais são os hábitos que você está fazendo para chegar lá? Que livros você está lendo, como você está se aprofundando, que tipo de pessoas você está se relacionando, como que você está trazendo a sua saúde emocional e física para dentro disso. Você não vai conseguir fazer isso trabalhando 20 horas por dia, você vai fazer as coisas mal feitas. Então, saber balancear a sua vida emocional, seu trabalho e seu propósito são a chave para você conseguir cada vez ir mais longe. Então, em linhas gerais, eu falaria um pouco disso, Daniel. Boa, cara. Pessoal do Papo de CEO, tivemos aqui Tomás Gus, CEO da Noma. Cara, papo muito 10 contigo, me amarrei. Pessoal já conhecem a Noma, já sabe aí que se for para São Paulo, Rio de Janeiro, fica mais fácil agora de alugar. Meu amigo, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Dario. Foi um prazer falar com você e conte comigo aí também para precisar.